Está acontecendo na Índia a Copa do Mundo de Xadrez FIDE 2025. É um dos campeonatos mais importantes para o jogador de xadrez. Tem tantos, né? Tem torneio de candidatos, tem o do melhor jogador do mundo, né? Que é o desafiante lá. Tem a Copa do Mundo, são tantos torneios que até me perco. Qual que é o mais importante? Esse é um dos mais importantes, com toda certeza. É um torneio que acontece na Índia e o vencedor e o segundo e terceiro colocado desse torneio, eles vão para o torneio de candidatos, né? Que é onde você, se você passar, ser o campeão do torneio de candidatos, você desafia o atual campeão mundial, que é o Gukesh, né? Da Índia. Então esse é um torneio muito importante. E aí você pergunta, ué, mas se esse é a Copa do Mundo, não seria esse o campeão mundial? Não. É tanta confusão, tanto torneio. Enfim, né? Mas é só você entender que a Copa do Mundo está acontecendo e é a oportunidade que os nossos brasileiros têm de ir lá e mostrar todo o poder BR, tá bom? E o Sup, grande Luiz Paulo Sup, um dos melhores, se não o melhor jogador que nós temos aqui no nosso país, ele segue firme. Eu sei que o Krikor, ele acabou caindo, o Fear eu não tenho certeza, tá? Se seguiu. Provavelmente não. Deixa eu até ver como é que ficou o Fear. Aqui só pra falar pra vocês. Porque nós temos três jogadores aí que foram, né? O Alexandre Fear me parece que passou também, hein? Ele passou, então agora ele vai jogar também junto com o nosso caro Sup, né? Passar aí, que legal, hein? Mas hoje o Sup, então, ele passou. E o que nós vamos mostrar aqui pra vocês é uma partida espetacular. Veja, são duas partidas de 30 minutos, de 1h30 cada partida, com alguns segundos de acréscimo, não sei. Se você empata as duas primeiras partidas, aí você vai pro desempate, que são partidas curtas, né? Que aí são de 15 minutos aí, você vai jogando até desempatar. Né? Obrigatoriamente você tem que jogar duas partidas, uma de branca e uma de negras. E aqui o Sup, então, na última partida dele, jogando de negras, a gente vai ver hoje o sufoco que ele teve. E a gente vai acompanhar o Fear também, hein? Pode ter certeza. Mas olha o sufoco que ele teve e que jogo brilhante que ele teve aqui contra o mexicano, o Sion Galaves. Nunca ouvi falar do Sion Galaves. A gente vai ver aqui agora, tá? Análise. Vamos analisar, tá aqui a carinha do Sup e do Sion Galaves, nem tem a foto. Mas ele é um mestre internacional, pode ver que ele tem um rating não tão muito distante aí do Sup, né? 2.515 contra 2.575. Ele é mexicano, é um garoto, super jovem, e ele vai enfrentar aqui então o nosso Sup. Essa é a primeira partida, empatou, então quem ganha essa, naturalmente passa. Então nós vamos ver o que acontece aqui. O mexicano, ele manda lá um D4, e a partida segue para uma Ninzo Índia. Essa é a Ninzo Índia, a formação, né? Onde esses dois peões estão aqui. O bispo está pressionando aqui na diagonal do rei. E o cavalo está em F6, tá bom? E aí o mexicano, ele joga aqui tudo teoria. Os caras são... Ninzo Índia é um livro, é teórico. Aqui ele comete um erro, tá? Uma imprecisão, na verdade. Apesar de o sistema ele dizer que esse é um lance possível, tá? Porém, perdão, estou com uma gripe aqui, violenta, mas é um lance possível, só que aqui diz que é um erro já. Então, a partida começa a ficar com leve vantagem para o nosso caro Sup, para o Rue BR, tá bom? Então aqui o Sup lança dama C7 e o mexicano vai jogando, tá? Toma ali, depois ataca o centro, o mexicano vem com esse lance bispo A2, já não é muito comum, tá? O Sup vai ficando com uma leve vantagem, aumentando a vantagem, porque esse bispo aqui, no fim das contas, ele não trabalha tanto lá, ó, tá? É uma diagonal meio fechada, ele vai ter que se esforçar para conseguir tirar esse peão daqui e controlar essa diagonal, tá bom? Então não é a melhor escolha aqui para o nosso cara mexicano. Mas o Sup ele vai tirando as peças, como manda o figurino. E veja, aqui as peças do mexicano já estão bem claustrofóbicas, né? Onde é que tá essa torre, né? O cavalo também, então tá bem desagradável aqui a posição do mexicano. O Sup já tem uma leve vantagem e o mexicano vai tentando controlar o centro, o Sup propõe trocas que o mexicano não aceita, né? Então aqui eles vão colocando as peças em jogo
E aí comete o primeiro erro aqui, o mexicano, tá bom? Aqui ele tem que fazer algum lance aqui pra seguir na partida, porque veja, o que o sistema tá mandando jogar é H3. É muito difícil você achar um H3 aqui. Olha quanto tempo ele tinha no relógio, 2 minutos e 30. Eu acho que esse é o tempo correto, né? Agora, 1 minuto e 12. Ele demorou 1 minuto e 15 pra fazer esse lance. É um lance ruim, por quê? Porque agora ele abre espaço para essa casa de D5 pro Sup colocar o cavalo. E o Sup começa a bater nessa casa aqui, né? Você vai ver, aliás, um peão ali de C3, né? Ele toma, retoma, e agora esse peão fica vulnerável, tá? Aí do mexicano. Pois bem, o Sup ele avança com esse cavalo, e aí o mexicano ele joga bispo B1, né? Tentando controlar as casas do cavalo. O sistema que queria que o mexicano jogasse realmente bispo E4, atacando esse cavalo aqui, e também controla os pulos do cavalo, né? Sempre quando o bispo tá 2 casas do cavalo, ele controla realmente o cavalo. Pode ver que o cavalo não tem onde ir sem que o bispo o controle. Mas aqui o mexicano decide jogar bispo na casa de B1. E a vantagem do Sup tá super grande aqui, tá super grande. Veja só, toma ali o cavalo de E2. E depois de torre E2, ocorrem as trocas aqui. E o Sup, ele ataca a dama do mexicano. O mexicano retira sua dama dali. E o Sup já vem, então, com um duplo, né, na torre e na dama. Pois bem, aqui o mexicano, ele troca, então. Veja que aqui o Sup já começa a coordenar as peças dele, né? Por isso que a vantagem tá já grande. A vantagem decisiva. 1.4 aqui já é decisivo aqui para o Sup, né? Se ele acertar os lances aqui, ele ganha facilmente, né? Então aqui o mexicano ele decide colocar o bispo ali na casa de E4, procurando uma certa atividade. E agora vem o lance cavalo D3 do Sup, um lance brilhante. Veja só, aqui parece que ele está entregando realmente o cavalo dele, né? Mas se você toma de bispo, tem dama com cheque, aqui em dama D4 cheque, e depois de rei F1, por exemplo, aqui ele vai tomar com a torre essa peça, né? Ele retoma a peça com juros, está atacando aqui, e inclusive vai dar um cheque depois quando a dama sai, né? Então a partida está muito vencedora. Pois bem, o mexicano ele não toma esse cavalo, ele decide jogar o melhor nessa posição, que é torre C2, o Sup dá o cheque. Só que aí, meus amigos, é o blunder. Olha a barrinha. Olha como o xadrez não perdoa. A gente olha aqui e fala, nossa, 3.3 pontos pro Sup. Acabou a partida, né? Acabou a partida. Já vou até desligar, né? Já vou me preparar para amanhã, que amanhã tem mais. Não é assim que funciona? Olha isso. Que aqui o nosso caro mexicano, o Sup, ele joga G6 muito provavelmente para ganhar tempo no relógio. Ele quis fazer um lance útil, estava com pouco tempo. Só que esse lance, ele empata a partida no ato. Sabe por quê? Porque o mexicano ele teria... E é inacreditável, de um lance pro outro. É um lance pro outro. Aqui o Sup tá ganho e aqui ele devolve o empate, tá? Seria devastador se o mexicano encontrasse o lance, que ele não encontrou, você já viu aí, né? Mas o lance seria dama 1. Veja que absurdo. Ele tá atacando a torre do Sup 2 vezes, né? E aqui, se a torre sai, cai a dama do Sup, que tá solta. Olha que absurdo. E o mexicano não encontra esse lance, cara. Ele tava extremamente nervoso, só pode. Então observe que aqui... Então, caso o nosso mexicano tivesse jogado dama 1, né? Olha o que o Sup... Eu encontrei a linha aqui do sistema. O Sup teria que dar o cavalo dele, dar um cheque aqui e ir pro empate. Essa é uma das linhas que o sistema dá, tá? Mas é uma linha de empate, tá? Eu não sei, provavelmente o mexicano não ia jogar dessa maneira, em jogar o rei dele lá no canto tabuleiro, né? Mas é uma das linhas de empate. Aqui o sistema diz que a posição está cerradamente empatada. Então observe, perdão, que eu já falo perdão uma vez agora, para nas próximas tosses não precisar mais pedir, tá bom? Mas é isso. Olha que coisa impressionante, né? O xadrez é impressionante, até no nível altíssimo desse, se você erra um lance, acabou a partida. Pois bem, o que o mexicano ele decide jogar aqui? Né, o Sion. Ele joga ali torre D2.
E aí o Sup consegue, então, entrar na partida novamente, agora com muito mais vantagem, porque depois que o mexicano toma o cavalo, o Sup prende a dama aqui do mexicano, e a partida acabou, né? Uma dama contra uma torre e bispo. Evidente que o mexicano ele vai querer continuar jogando, o Sup ele vai tomando todas as peças, os peões do mexicano aqui. E a partida segue, aqui é só o fato do Sup ir destruindo, né? Olha, já tomou todos os peões, tem 3 peões a mais, né, passados aí, e acabou a partida, né? O nosso caro mexicano, ele continua jogando mais para colocar uma certa resistência, né? Mas não tem mais o que fazer. Veja que o checkmate está chegando. E depois de dama C1, que o Sup joga, aqui o mexicano abandona, porque ele teria que fazer dama D1 aqui para defender. E depois de dama E3 e rei F1, teria dama F2 mate. Olha só, o Sup ganha a partida e ele vai enfrentar, sabe quem? Agora que tá a questão. E nós vamos acompanhar essa partida absolutamente de maneira animadíssima. Porque o Sup ele joga contra ninguém menos amanhã. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no dia 4. Não sei se é dia 4 agora também. Tem mais essa, não sei se ele joga amanhã, mas eu acho que sim, né? Mas ele vai jogar, meus amigos, contra o Richard Rapport. Se você acompanha o canal Xmate, você sabe que o Richard Rapport ele apareceu lá muitas vezes, né? É impressionante o que esse cara joga, o Richard Rapport. Ele é da linha dos super grandes mestres, dos melhores do mundo. E o Sup, ele tem 200 de rating a mais do que o Sup, pra você ter uma ideia, tá? E o Sup, então, ele vai ter o desafio. Eu acho que é aí que o Sup tem que estar. Tá? É aí, é nessa linha. Agora o Sup vai ter a oportunidade de jogar contra um Sup grande mestre, tá? Um super grande mestre. E mostrar o seu poder de fogo aí. Agora sim vai ser. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da carreira do Sup. Você enfrentar o Richard Rapport no campeonato oficial, meu amigo, realmente não é fácil. Se ele passar, seria algo impressionante, tá? Seria impressionante se o Sup passa. Vamos torcer, né? Vai ser duríssimo o confronto, mas vai ser fantástico. Eu acho que é aí que o Sup tem que estar, jogando contra esses caras aí, né? Eu consigo ver a precisão aqui da partida, não tenho certeza se eu consigo ver essa precisão, tá? Eu realmente não tenho certeza, mas o Sup deve ter feito aí realmente uma boa precisão. Eu não sei como é que eu olho aqui, pessoal, a precisão nesse modo aqui de jogo. Mas o Sup, esperamos que ele tenha feito uma boa precisão, acho que fez, né? Deve ter feito, ambos cometeram capivaradas aí, né? Mas esse lance aqui, como é que você vai dizer que é uma capivarada, né? Um simples G6 aqui. Você não imagina, né, que o mexicano teria um lance como esse. Mas é isso, esse tipo de erro o Sup não deve cometer contra o Richard Rapport, não é mesmo? Vamos acompanhar as próximas partidas, os próximos confrontos, e esperamos aí que o nosso brasileiro consiga ter aí uma excelente performance aí na sequência do torneio, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.